Como eu falei aqui no último vídeo do canal, eu voltei a vender serviços de marketing digital e recentemente eu fiz uma venda de R$ 4.000. E essa venda em específico, ela tem muitos pontos que eu olhei assim para ela e falei, cara, seria interessante se eu gravasse um vídeo mostrando isso, explicando isso para quem quer ganhar dinheiro no digital, principalmente vendendo o serviço, né? Mas para qualquer outra coisa que você vá vender, essa venda que eu fiz, ela tem muita coisa ali que dá pra gente tirar de lição e poder aprender alguma coisa, né? Principalmente sobre a parte de negociação, né? De você precificar uma coisa, negociar e fechar a venda. E aí eu decidi gravar um vídeo, um vídeo curto, né? Eu meio que gravei um TikTok ali pra falar sobre essa venda, falar o que aconteceu ali, como que eu consegui fazer essa venda rápido e de um valor bem elevado. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer um vídeo mais longo, eu vou dissecar ainda mais essa venda e entregar um pouco mais aqui sobre o que aconteceu. Então, nesse vídeo aqui eu quero passar 5 pontos principais para você que está querendo ganhar dinheiro, conseguir ter vendas melhores, conseguir cobrar mais caro, conseguir ganhar mais, conseguir fechar com clientes melhores. Primeira coisa aí que é muito importante eu falar sobre essa venda. Eu tenho um modelo de negócio que é a base de drop service. O que é o drop service? A gente não tem o drop shipping, que é você vender uma coisa que está no estoque de outra pessoa, ou seja, você não tem o estoque daquele produto físico. É uma outra empresa que tem aquele estoque, aí você vende o produto dessa empresa e essa empresa fica encarregada de fazer o envio para o cliente. O drop service é a mesma coisa, só que ao invés de a gente vender o produto de outra empresa, a gente vende o serviço de outro profissional. Então isso é uma das coisas que compõe o meu modelo de negócio aqui. O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu seja um copywriter e um estrategista, eu sempre tento vender serviços de outros profissionais que estão correlacionados com o meu trabalho. Então eu sempre tento vender a copy junto com a edição de vídeo, ou junto com a captação do vídeo, ou junto com o design de um post, a gestão de tráfego. Eu sempre tento trazer para o projeto outras funcionalidades, né, outros serviços de outros profissionais, para que eu consiga vender o serviço deles e ganhar um valor em cima disso, né, meio que eu consegui aumentar a minha margem de lucro. E como que funcionou isso nesse caso da venda de 4.000 e por que isso me ajudou a ganhar mais dinheiro? Essa venda inicialmente, se eu fosse só um profissional, se eu só vendesse copy, ela não teria acontecido. Porque esse cliente em questão, ele precisava de uma landing page, ele precisava de uma estrutura de uma página de vendas. E eu poderia ter chegado para ele e falado assim, olha, eu consigo escrever a cópia para você e poderia te indicar um profissional aí para criar o layout, né, da sua landing page, o design. Só que como eu tenho esse modelo de drop service, eu já falei assim, olha, eu consigo criar tudo para você. Eu consigo criar o texto e o layout da sua landing page para você poder produzir ela aí. E aí esse era o escopo do trabalho e por conta disso, eu consegui, ao invés de passar um serviço que eu ia ganhar R$ 2.000, eu consegui dobrar ele e ganhar 4.000. E aí quando eu faço isso e coloco o serviço de um outro profissional incluso na minha entrega, eu consigo aumentar minha margem, como eu já falei aqui, só que principalmente esse aumento, ele pode ser de 50%, de 100%, eu já fiz até aumento de 350%. Nesse caso, foi basicamente um aumento de 100%. Por quê? Porque o profissional ele me cobra R$ 1.000 para eu fazer essa estrutura e eu vendo ela por 2.000. Então, simplesmente só pelo fato de eu colocar o serviço de outro cara, eu ganho R$ 1.000 a mais, só por fazer essa venda, entendeu? Então, ou seja, se eu fosse destrinchar aqui, foi R$ 1.000 para entregar o serviço da landing page para um profissional, eu ganhei R$ 1.000 em cima disso e ganhei mais R$ 2.000 da copy que eu mesmo ia escrever. Então eu fiquei com R$ 3.000 de lucro, sendo que inicialmente eu só ia ter R$ 2.000. Então o drop service é uma coisa que eu sempre tento fazer para sempre ganhar o máximo possível dentro de um projeto. Porque assim, o cliente que ele vai precisar trabalhar o marketing digital, ele sempre vai precisar de várias coisas separadas ali de outros profissionais. O cara ele não vai só precisar da copy, ele não vai precisar só da página de vendas, ele vai precisar da gestão de tráfego, ele vai precisar da captação do vídeo, da gestão das redes sociais. Então, por que não eu já meio que fazer toda essa venda, vender o máximo de coisas possíveis para que ele não tenha que ir em outro lugar comprar isso daí? Então, eu sempre penso nesse modelo de negócio e isso sempre funcionou muito bem para mim, principalmente para eu conseguir fazer vendas maiores. Então, assim, primeira coisa que você pode pensar aí se você quiser ganhar mais. Você é um gestor de tráfego, um editor de vídeo, você trabalha ali com o seu serviço principal, adiciona um serviço adicional de um outro profissional, vê quanto que ele cobra, vende isso junto com o seu serviço e adiciona o seu valor em cima. É simples assim, simples assim. E o legal de fazer isso, pelo menos na minha visão, é que quando eu faço isso, eu consigo entregar soluções para o meu cliente que funcionam muito melhor. Porque, tipo, do que adiantaria uma página bonita sem uma copy? Tipo, o design não ia fazer tanta coisa se não tivesse um texto persuasivo correto para a página. E também do que adiantaria eu entregar simplesmente um texto num documento em branco e ele não saber como otimizar esse texto no layout da página dele. Então um serviço ele meio que vai complementando o outro para o cliente ter ainda mais resultado. Quando você começar a fazer isso, você vai conseguir prometer mais, você vai conseguir ter mais resultado com seus clientes e vira meio que um efeito de bola de neve.
Porque as pessoas que compram com você, elas vão ter mais resultado naquilo que elas fazem, vão falar para outras pessoas do resultado que elas tiveram, e aí você vai fazer mais venda. É consequência, né? Então eu sempre trabalho nesse modelo de drop service. Agora, segundo ponto que eu queria trazer aqui sobre essa venda específica, e aqui eu quero falar sobre os meus termos. Quando eu começo a falar com um cliente sobre algum determinado serviço, eu tenho muito claro quais são os meus termos ali dentro daquela venda. E os meus termos, eles estão relacionados à forma como eu vou trabalhar, quanto eu vou cobrar por esse trabalho e como eu vou ser pago por esse trabalho. Cara, a forma que eu vou trabalhar num período de 7 dias, de 10 dias, 15, quanto tempo eu vou precisar me dedicar ali para aquele projeto para entregar o que eu estou vendendo e como que eu quero que a minha agenda ela aconteça. Eu quero trabalhar um dia inteiro no projeto desse cara, eu quero trabalhar 1 hora por dia, depende. Então eu tenho esse termo, cara, eu quero trabalhar essa quantidade de horas e eu não assumo trabalhar mais que isso aqui, esquece. Eu entendi esse termo, depois eu tenho um outro termo, quanto eu quero ganhar com isso. No caso dessa venda específica, eu queria 4 mil reais. Quando eu falei isso para o cliente, um ponto importante aí, ele achou caro. É óbvio que ele não falou que achou caro, eu vou colocar o print aqui, ele falou na verdade que o valor estava acima do mercado. Então assim, o valor estava acima do mercado mesmo? Realmente eu cobrei muito caro por uma landing page com copy? Talvez. Talvez eu tenha cobrado mesmo, talvez eu esteja acima dos profissionais que ele fez o orçamento previamente, ou do que ele geralmente costuma pagar, ou do que ele acha que é o valor de mercado, do que ele tem pressuposto ali. E em uma situação comum que eu vejo muitas pessoas fazendo nisso daí é tentando se autoqualificar para o cliente, ou tentando se reafirmar, ou já ficando desesperado e oferecendo um desconto, uma outra forma de pagamento. Cara, assim, o conceito de trabalhar nos meus termos tá implícito de que esse é o meu valor, esse é o meu preço, então eu não tenho que ficar me justificando, não tenho que ficar esclarecendo pro cara. Tanto que na mensagem que eu mandei pra ele logo em seguida, pro cara que tava fazendo intermédio dessa venda, foi: o preço é acima da média porque eu sou acima da média. E foda-se, simplesmente foda-se, eu não tô nem aí com isso. Depois eu vou falar sobre um outro ponto importante aqui, que é o ponto emocional da parada. Então, eu falo pra ele, eu sou acima da média, simplesmente assim. Tá caro? Pois é, eu sou caro. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça eu sou o melhor. Eu sou um profissional de alta qualidade, então eu não tento ficar me qualificando para um cliente, por quê? Porque o meu preço ele já é a qualificação, e não a qualificação minha para o cliente, mas do cliente para mim, do tipo de cliente que eu quero atender. Eu realmente quero atender cliente que pode pagar o meu valor sem pestanejar, sem achar ruim e ficar tranquilo com isso. Porque eu já atendi vários tipos de cliente, eu já atendi o cara que está começando agora, o cara que já tem uma microempresa, o cara que já é empresário de médio e grande porte, tipo, eu já atendi multinacional. E existe sim um tipo de cliente que eu olhei assim e falei, cara, esse é o tipo de cliente que eu quero atender porque ele é o que proporciona o estilo de vida e a qualidade de trabalho que eu quero ter, entendeu? Então, o meu preço ele tá ali exatamente para servir como filtro. É óbvio que eu me posicionar dessa forma faz com que eu venda menos, faz com que eu perca outras negociações, mas são negociações que eu realmente quero perder, porque eu realmente não quero atender aquele tipo de cliente específico que não pode pagar o meu preço. E tá tudo bem com isso. Eu tenho que entender qual é o meu termo ali, né? Que o meu termo é esse preço aqui em específico, e é com esse tipo de cliente que eu quero trabalhar. Então eu já me posiciono dessa forma porque eu já aprendi no passado que existe um estilo de cliente que eu quero atender e esse cliente ele tem que pagar esse preço para a gente conseguir trabalhar junto. Esse é o termo do preço que eu cobro, não sou flexível quanto a isso. E aí depois tem o termo do pagamento. Eu falei isso para o cliente, ele até mandou mensagem falando que precisava negociar a forma de pagamento porque estava acima, mas ele queria fechar e ele queria pagar parcelado no Pix. E assim, cara, eu não faço isso. Simplesmente não faço isso porque eu não gosto de abrir margem para ter problemas no futuro. Tipo, para eu tomar um calote, ou para o cliente atrasar pagamento, ou para eu ter, tipo, eu me colocar em situações da qual depois eu vou ter dor de cabeça para resolver. Eu não preciso disso, simplesmente eu não sou obrigado a trabalhar com isso. O meu termo ele é muito simples. Você vai me pagar esse valor à vista ou parcelado. Se for parcelado, vai ter juros do cartão. Ah, mas você é inflexível quanto a isso, então a gente não consegue trabalhar junto. Foda-se. Simplesmente foda-se. É o que eu falei, cara, é o meu termo. Se você não consegue trabalhar comigo dessa forma, acho que a gente não vai trabalhar junto então. E eu não sofro por isso, então esse era meu termo, eu coloquei isso para o cliente, teve uma zona de atrito ali e mais uma vez, assim como eu poderia ter perdido o cliente na primeira vez ali, onde ele achou ruim o valor que eu cobrei, eu poderia ter perdido ele aqui, onde ele achou ruim a forma de pagamento. Só que mesmo assim eu não perdi o cliente. Por que que isso aconteceu? Porque simplesmente eu tinha o poder da negociação, eu poderia me posicionar dessa forma, porque eu sabia que eu era a melhor e a única opção que ele tinha, porque ele não conhecia outra pessoa para poder fazer aquilo ali. E isso é um outro ponto importante que eu vou falar
daqui a pouquinho no vídeo, que é a questão da negociação. Mas ainda assim, esses são os meus termos, então eu preciso colocar isso para o cliente. E os meus termos, eles não são negociáveis. Então, quando eu penso a forma como eu quero trabalhar, o quanto eu quero cobrar por isso e como eu quero receber esse dinheiro, eu não negocio isso. Ah, o cliente quer um desconto, eu evito ao máximo dar desconto, porque eu não quero ter esse tipo de cultura, eu não quero que os meus clientes se eduquem a ficar fazendo esse teatro do desconto, eu finjo que o meu valor é maior para depois você pedir um desconto e eu entregar ele para você. Não, não preciso disso. Eu não preciso disso e os clientes com quem eu trabalho também não querem isso. A gente quer começar logo o trabalho, a gente quer passar logo dessa parte e trabalhar para ter a performance que ele quer e ter o resultado que ele deseja. Então, eu evito ao máximo dar o desconto para não educar o cliente dessa forma errada, porque não é o tipo de cliente que eu quero. Eu não quero o cliente que pede desconto. Eu quero o cliente que paga o valor, sente que mesmo sendo valor alto, ainda assim compensou, ele teve resultado com aquilo e ele pode me indicar para outras pessoas. Agora, o valor está muito caro. Beleza, então vamos fazer o seguinte, eu posso remover isso daqui, eu posso remover isso, eu posso tirar isso daqui, eu posso não fazer desse jeito, eu posso colocar um outro profissional mais barato para fazer para você, e aí o valor ele vai ter um desconto ali, sim, porque o serviço ele mudou, os entregáveis mudaram. Você quer isso? Eu já ofereci isso para cliente e o cliente chegou para mim e falou assim, cara, não, eu quero exatamente a primeira oferta. Eu não quero que você me entregue um negócio com menor qualidade, eu não quero um orçamento diferente, eu não quero que você reduza alguma coisa, eu quero exatamente essa mesma oferta. Então eu falei para ele, então se você quer essa oferta, você vai ter que pagar o valor cheio. Então assim, ou eu vou reduzir a entrega, ou eu vou reduzir a qualidade, colocando um outro profissional para entregar ali, um outro profissional que cobra mais barato, ou ele vai ter que se contentar em pagar o valor cheio. Agora, desconto, nunca. Simplesmente nunca. Eu não gosto de dar desconto. Então, esses são os meus termos e eu tô falando isso daqui porque eu acredito que as pessoas que vendem no digital não têm termos bem definidos. Elas estão muito voláteis ali, elas são muito influenciáveis de tipo assim, pô, o cliente falou, não, achei caro. Aí a pessoa já se treme na base e fala, não, mano, eu acho que a gente pode fazer mais barato, então, fica com medo ali. Não, cara, você tem que trabalhar seguindo os seus termos. E isso leva a gente para o terceiro ponto muito importante que eu trouxe aqui nessa venda, que é a parte da negociação, né? Porque tudo isso que eu falei aqui está incluso na negociação que eu tive com o cliente. Então, o valor é esse, não tem desconto, a forma de pagamento é essa. Eu meio que fui muito inflexível em relação a que tipo de negociação a gente poderia ter. Por que que eu fui inflexível aqui nesse atendimento? Porque simplesmente a negociação ela é sempre um ato de vantagem, sempre. Sempre que você entrar numa negociação, você tem que entrar na posição de vantagem. Por quê? Porque quem está em vantagem não negocia. Negocia quem está em desvantagem. Então, assim, quando eu tenho algo que a outra parte quer, eu estou em vantagem se a outra parte não tiver algo que eu quero. São eles que precisam de mim e não eu que preciso deles. Logo, eu tenho a vantagem. Logo, eu não preciso negociar. É eles que precisam. Então, são eles que vão vir negociar preço ou forma de pagamento. Eu não preciso disso. O que acontece muitas vezes na negociação é que as pessoas elas precisam do dinheiro. E elas têm esse apego ao dinheiro, o apego ao ter o cliente ou não. Então, assim, o profissional ele entra numa negociação com o cliente já colocando na mesa que ele precisa de algo que o cliente tem, que é o dinheiro dele. Eu não preciso disso. Eu simplesmente já. Eu levei muito tempo pra falar isso pra você. Tipo, no começo é óbvio, eu sempre precisei do dinheiro, mas em um momento eu falei assim, cara, o dinheiro que ele não me pagar, outra pessoa vai, porque ele não é a única pessoa que tem dinheiro no mundo, mas eu talvez seja o único profissional que ele conheça no momento. Então, tipo assim, o serviço que eu tô prestando e o que ele precisa que eu entregue pra ele é mais valioso pra ele do que o dinheiro dele é pra mim, entendeu? Então, eu sempre me coloco nessa posição de vantagem de você precisa do meu trabalho, eu não preciso do seu dinheiro. Ah, Luke, isso daí pode parecer soberbo, não sei o quê. Cara, ache o que você quiser, trabalhe do jeito que você quiser. Não tô nem aí, só tô falando aqui como eu trabalho, qual que é a minha forma de pensar. Eu tô documentando aqui qual que é o meu processo para conseguir fechar essas vendas. Eu nunca vou negociar porque eu nunca vou estar em desvantagem. Simples assim. E eu também recomendo que você não se coloque em posições de desvantagem para você não ter que negociar, entendeu? Então, quando um cliente ele vai atrás de você, ele quer saber seu preço, ele quer te contratar, é porque você tem a vantagem de ter algo que ele quer. E se a única coisa que esse cliente tem, que você quer, é dinheiro, cara, isso aí você consegue com outros clientes. Eu sei que falando assim é muito fácil, mas quando a gente está precisando de dinheiro é muito difícil se enxergar dessa forma, pensar dessa forma e agir dessa forma com essa confiança, mas você precisa ter isso. Porque senão as suas negociações elas sempre vão ser muito ruins, né? Porque é exatamente isso que acontece, é o que eu falei aqui no começo do vídeo, que o cara ele fala, não, achei caro, mas como você precisa do dinheiro desse cliente, você quer negociar com ele. E aí é onde você começa a aceitar termos da outra parte
Isso não te satisfaz, você começa a fechar negócios que não são bons para você, que te consomem muito mais, e você vê que não valia a pena ter aquele tipo de cliente, porque você fez uma péssima negociação, simples assim. Mas é óbvio, eu já falei aqui, eu já perdi muita venda por conta de preço. Cara, já teve uma venda que eu passei para um cliente que foi 30 mil reais. Eu passei um orçamento de 30 mil reais por mês para fazer um trabalho para ele. E, mano, ele quase mandou eu me fuder, velho. Ele quase me agrediu por conta daquilo. Ele achou aquilo uma afronta, entendeu? Então, é, tipo, eu poderia ter falado, caramba, acho que eu tô me colocando muito acima, caramba, acho que era melhor eu baixar um pouquinho a bola. Não, não tem que baixar a bola. Se o cara tá vindo atrás de mim, é porque eu tenho algo que ele precisa. E não o contrário. Porque se eu for atrás do meu cliente, aí sim é eu que tô precisando dele, não ele que tá precisando de mim. Agora, nesse caso aqui, por que não cobrar o preço que eu quero? Entendeu? Então, numa negociação, eu nunca quero entrar em desvantagem, porque quem tá em desvantagem é quem sempre se fode na negociação. Então, sobre a parte de negociação dessa venda específica, era isso que eu queria passar aqui, que eu acho extremamente importante. É uma coisa que eu sempre fico repetindo, eu sempre tento me colocar na posição de vantagem, eu sempre tento me tirar da posição de precisar alguma coisa do cliente para eu não ter que negociar e não ter nenhum apego emocional disso daí. O quarto ponto muito importante que eu queria passar aqui, que eu sempre penso nisso na hora de fazer uma venda, é sobre o tempo. Eu sempre dou tempo para informação chegar no meu cliente, ele pensar a respeito daquilo, e dou tempo para eu mesmo pensar a respeito da negociação, do que ele está me falando, para responder. E o que acontece com essa parte do tempo? As pessoas, elas querem fechar o negócio rápido. Elas não querem perder o cliente, elas não querem deixar o cliente pensar, ou elas mesmas não querem pensar naquilo que o cliente falou e querem responder assim, tipo, de bate-pronto e não pensa muito na situação. E tem negociações que você simplesmente tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Você não precisa responder o cliente no mesmo minuto que ele mandou mensagem. Se você precisa pensar na situação, se você tá na rua, se você tá andando por aí, você não tá no clima para pensar na sua resposta, não responda. Então eu dou tempo para eu entender o que ele falou para mim e para eu entender qual que é a melhor forma de eu mandar uma mensagem ali para ele e explicar aquela situação, porque também eu não sou rude, eu não, tipo, não falo assim, foda-se se você quer ou não quer trabalhar comigo, eu não falo desse jeito. Então para cada cliente eu tenho que entender como que eu vou comunicar para ele a minha forma de trabalhar. Então eu preciso de tempo para poder elaborar minha resposta para aquele cliente. E outra, nessa negociação específica, ela foi finalizada numa janela de 3 a 4 dias. Eu não lembro se foram 4 dias, mas foi mais ou menos isso daí. Eu não quis fechar ela logo no primeiro dia. Eu fiquei um tempo sem receber a resposta desse cliente. Ele ficou, tipo, um dia sem me mandar mensagem, sem eu saber o que tinha acontecido. Eu não preciso mandar uma mensagem de recuperação, não. Eu vou dar tempo para ele pensar, eu vou dar tempo para ele ir atrás de outro profissional. Eu vou dar esse tempo sim, para que ele mesmo se toque que eu sou a melhor opção. Ou que eu sou a única opção na mesa, entendeu? Então tem coisa que se resolve com o tempo. Eu até vejo uns empresários assim, mano, muito rico mesmo. Eles, quando eles vão fechar uns acordos milionários, eles simplesmente fazem a proposta deles, bota o contrato na mesa, com a caneta lá e fica em silêncio. E o silêncio perdura o tempo necessário para que a outra parte aceite e feche o contrato. Então eu já vi isso acontecer várias vezes, eu já vi esse relato várias vezes, que é tipo assim, uma vez que você fez a sua proposta, cala a boca e dá tempo para outra parte pensar. Então, tipo, você dá esse tempo para você pensar e para outra parte pensar é muito importante. Não precisa ficar eufórico para fechar uma venda. Simplesmente só dá o tempo para que a venda aconteça naturalmente. E a quinta última parte tem muito a ver com essa questão da euforia, que é a questão do apego. Cara, no vídeo de ontem, acho que foi o vídeo de ontem que eu postei aqui no canal, eu falei sobre a prospecção que eu fiz aqui, né? Que eu prospectei 42 empresas diferentes e que eu não tenho nenhum apego com um resultado específico, eu não tenho apego com as pessoas me dando nãos ou me dando sims. Eu não tenho apego nenhum com isso. Por quê? Porque eu já tô meio que calejado. É óbvio que eu já tive muito apego com o resultado no passado, mas depois de atender um monte de cliente diferente, depois de falar com muita gente diferente, eu meio que fui me desensibilizando disso daí. Então, assim, eu não tenho apego exatamente nessa questão emocional de, cara, eu preciso desse dinheiro, porra, esses 4 mil reais seriam muito bem-vindos, e eu preciso disso, não, eu preciso trabalhar com você, não, não vai embora não, eu vou te dar 10% de desconto. Eu simplesmente não tenho apego nenhum. E eu acho que isso é uma das coisas que me coloca ainda em uma posição maior de vantagem para eu conseguir fechar contratos melhores. Que tipo assim, cara, simplesmente tá tudo bem se você não fechar comigo. Tá tudo bem. Eu posso até estar precisando de dinheiro, sabe? Tipo, eu posso precisar da grana dele, a grana dele é muito bem-vinda, porra, 4 mil reais é um dinheiro substancial, mas eu não tenho esse negócio de tipo, mano, meu Deus, eu preciso fechar, o dinheiro dele vai mudar minha vida. Nossa, se ele fechar comigo, eu vou poder comprar. Eu simplesmente não tenho isso. Eu não tenho esse apego, eu não tenho essa ansiedade. E eu também não tenho o outro tipo de apego, que é tipo, meu Deus, eu perdi a venda.
entendeu? Tipo, meu Deus, eu cobrei 4.000 e perdi um cliente que poderia ter me pagado 2. Eu perdi 2.000. Eu não tenho isso, cara. Simplesmente eu não tenho apego com o resultado de tipo, eu perdi um negócio. Não, eu não ligo. Simplesmente eu não ligo. E isso é uma coisa que eu já falei com muita gente, que eu já falei com muito aluno que eu já tive, que é tipo, o cara, ele só não consegue cobrar mais porque ele tem um apego ao resultado. Ele tem a garantia de que se ele cobrar aquele valor, ele vai ter aquela taxa de conversão. E ele tem medo de cobrar mais alto e perder aquilo ali. Então é o apego, né? Ele tá apegado àquele resultado. Simplesmente se desapegue do resultado, que eu sinto que quando você faz isso, você se coloca numa posição ainda melhor para você ter negociações melhores e cobrar mais caro. Então não se apega muito. Não se apega, para mim falar é fácil, né? Isso que é foda, cara. Isso que é foda. Mas assim, não fica muito apegado na negociação e resultado dela. Fica apegado mais nos seus termos. Eu sou muito apegado aos meus termos. Tipo, eu quero trabalhar desse jeito. É nisso que eu sou apegado. Eu sou apegado em fazer o meu trabalho. Agora, no resultado que o meu trabalho vai me gerar, eu não tenho apego nenhum. E para ser bem honesto aqui com vocês, eu poderia ficar falando sobre horas. Sobre essa parte de negociação, precificação, modelo de negócio, caralho, a quatro, sei o quê. Poderia mesmo, cara, mas acho que o que vem na minha mente agora de mais importante sobre essa negociação em específico são esses pontos que eu trouxe aqui no vídeo. Se lembrar de mais alguma coisa, ou se depois vocês quiserem saber sobre alguma coisa específica dessa parte de negociação e vendas, cara, pode comentar aqui no vídeo, me deixa saber o que vocês querem ver, o que vocês querem que eu fale, ou que eu mostre aqui, que o que eu puder entregar aqui, que for útil para vocês, eu vou fazer, entendeu? Bom, é basicamente isso. Eu espero que alguma coisa que eu falei nesse vídeo aqui, por mais que seja complexo, um pouco confuso, você consiga tirar alguma informação aqui e isso faça você ganhar mais dinheiro, tá? É basicamente isso que eu queria aqui nesse vídeo. Vou ficando por aqui, um abraço, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.